Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais íntima. Um monte de vocês me pediram para eu falar sobre a minha carreira, sobre como que um garoto de Copacabana veio parar numa das melhores universidades do mundo, como que isso aconteceu. Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês a darem um like, amassando o professor Marcelo, a se inscreverem no canal e quem sabe até pensarem em virar membros, porque assim a gente continua crescendo sempre. Então, como é que começou essa história? Bom, obviamente eu tive uma infância normal no Rio de Janeiro, Copacabana. Eu tive a vantagem de ter crescido numa família da classe média. Meu pai era dentista, com meios razoáveis, então a gente tinha acesso à cultura. A minha família sempre foi uma família que gostava muito de livros. Meu pai era um grande músico amador. Então eu tive essa influência assim, de uma cultura meio europeia, vamos dizer assim. Eu tenho descendência judaica, né? Então uma cultura meio europeia no Rio de Janeiro. Então a gente tinha esse casamento dessas duas culturas, né? Aquela coisa tropical, aquela coisa brasileira, aquela coisa latina, né? De ir pra praia, de pegar onda, de jogar vôlei, com aquela coisa mais europeia, da reflexão mais profunda, existencial e tal. E quando eu tinha 6 anos, a minha mãe morreu. E ela morreu de uma forma extremamente trágica. E essa perda, obviamente, é uma perda da qual ninguém se recupera muito bem. É uma coisa muito trágica mesmo. E muito traumática. Então eu cresci dos 6 aos 10 anos sem minha mãe, mas com muito apoio da minha avó, das minhas tias, das minhas empregadas, do meu pai, que, coitado, tentava ao máximo possível dar o apoio aos 3 filhos que ele tinha. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Com 10 anos meu pai casou novamente com a Leia, que é uma pessoa maravilhosa, e isso daí deu uma nova luz na minha vida. E nesse meio tempo eu sempre fui um apaixonado pela natureza. Eu era aquela criança que não ficava desmontando rádio, quebrando coisa para consertar, não. Eu gostava de ir para o mato, eu gostava de ficar colecionando insetos, ir atrás de borboletas, ficar olhando para os passarinhos, para os besouros. Então era uma coisa realmente muito eu ligado com o mundo natural já desde pequeno, e eu tive a sorte não só de morar perto da praia, né, como também dos meus avós terem uma casa em Teresópolis, que era uma casa que tinha um jardim que para mim era mágico, né? Um jardim que era o máximo, era enorme, aquela coisa quando você é criança, né? Tudo é muito maior. Então as várias árvores, abacateiros e limoeiros e as várias plantas e as flores, e tinha um monte de insetos, ali tinha um morro atrás, tinha um rio que passava pertinho da gente. Então eu acho que essa proximidade com a natureza me deu uma certa sensibilidade ao mundo natural e à preservação do mundo natural. Então era uma coisa que eu já tinha essa vontade de querer entender o mundo sempre maior. E ao mesmo tempo eu tinha um lado meio dark, aquela coisa da perda da minha mãe, a questão do tempo, a questão da imortalidade, a questão do que acontece depois da morte, uma coisa mais espiritualizada. Então eu sempre tive esses dois lados da minha personalidade. E quando eu era adolescente, eu descobri que a ciência podia tratar dessas duas coisas, né? Do lado mais espiritualizado da sua relação com o mundo natural, e eu pensava muito no Einstein, que dizia que a emoção mais profunda que a gente pode ter sobre o mundo é a nossa conexão com o mistério. Que mistério? O mistério de por que nós estamos aqui, por que o mundo existe, de onde veio o universo, o que é a vida. Essas eram as questões que me moviam, que me sensibilizavam, já desde criança. Daí eu fui fazer física, tem uma história lá que eu já contei um monte de vezes, que eu comecei fazendo engenharia, porque o meu pai não apoiava muito essa ideia da física. Mas uma coisa que as pessoas não devem saber, né, é que eu tive que trabalhar muito duro para aprender matemática. Matemática não foi uma coisa que veio assim facilmente para mim, foi uma coisa que eu aprendi no duro, tipo, me dedicando muitas horas, muito trabalho, muita pesquisa, muito estudo mesmo para poder entender matemática. É uma coisa que era uma grande barreira, um obstáculo para mim, porque eu sabia que para ser físico você tinha que saber matemática, e eu tive que suar muito para chegar lá. E eu acho que o meu treinamento como jogador de voleibol, talvez vocês saibam que eu jogava vôlei sério quando era adolescente, fui até da seleção carioca, infanto-juvenil, joguei junto com o Bernardinho,
acho que 1974, 75, nem lembro mais, nós fomos campeões brasileiros de vôlei, o Bernardinho era o levantador da seleção carioca, o capitão do time também, e eu era um dos cortadores. Essa coisa do esporte, da batalha, de tentar sempre melhorar, de ser um atleta melhor, de ser um jogador melhor, me deu uma disciplina com relação ao estudo muito importante e eu nunca perdi essa conexão entre o corpo e a mente. Essa ideia de você respeitar o teu corpo, de você trabalhar o seu corpo para você poder ter uma mente mais alerta, uma mente mais viva, uma mente mais dinâmica, entendeu? Mais ligada nas coisas que estão acontecendo e tal. E até hoje eu faço isso, né? Não jogo mais voleibol porque o meu corpo não aguenta, mas eu faço outras coisas bastante intensas também, que talvez seja uma boa conversa para outro dia. Eu sou ultramaratonista, eu corro distâncias muito longas, de 50 quilômetros, de 60, 80, 100 quilômetros até, né? E são provas que demoram muitas e muitas horas, 10 horas, 15 horas, dependendo da prova, e é uma coisa que eu faço com um amor, uma dedicação profunda. Mas voltando lá, a física, então foi uma coisa que eu não era o melhor da turma, nunca fui o melhor da turma, nunca fui o melhor jogador de vôlei, mas era o cara que tinha muita perseverança, sabe? Muita vontade de aprender, muita independência intelectual. Isso eu acho que eu devo à minha origem, à cultura da minha família e tal. Aquela coisa de você quer ser bom em alguma coisa, não vai cair do céu, você tem que suar muito para conseguir isso. E foi o que aconteceu. Então, quando eu estava na universidade, eu fiz o meu mestrado, eu consegui uma bolsa do CNPq para ir para a Inglaterra fazer o meu doutorado. Ir para a Inglaterra era uma coisa que era um sonho meu de adolescência. E quando eu cheguei lá, eu cheguei super inseguro, falando, caramba, eu vou estar lidando aqui com esses gênios todos, entendeu? Essa moçada que estudou na Inglaterra, que estudou na França, que estudou na Itália. Tinha alunos do mundo inteiro, mas eu percebi que a educação que eu tive na PUC do Rio de Janeiro em física era absolutamente competitiva com a deles. Que eu tinha realmente aprendido, tinha uma base muito forte. Então aquela insegurança do brasileiro indo para fora e tal, achando que não era tão bom quanto os outros, que eu fui com essa insegurança, logo desapareceu. Eu percebi que eu podia falar de igual para igual com todo mundo, contanto que eu continuasse ralando, estudando muita matemática, né? Porque eu fui fazer uma física teórica muito difícil, que é uma física que requer um conhecimento matemático muito profundo. Aliás, o meu doutorado oficialmente era no departamento de matemática do King's College, da Universidade de Londres. E aí saí dali percebendo o seguinte, que você tem que ir fundo nas coisas que você ama. Quando você tem paixão pelo que você quer fazer, tudo fica mais fácil. Por exemplo, o meu orientador de doutorado me deu lá um problema que eu não queria trabalhar, né? Era uma coisa chata, que parecia super formal, que não me levava a nada. Então eu falei para ele, olha, eu não quero fazer isso. Ele falou, então você tem que criar o seu próprio problema de doutorado. E eu fiquei olhando, li muitos artigos, estou falando aqui, ó, não tinha internet, moçada, você tinha que ir para a biblioteca, pegar os artigos ali, fazer fotocópia dos artigos, entendeu? Era uma coisa completamente diferente, mas eu descobri uma coisa que eu queria fazer, que me interessava, que era o estudo do universo em muitas dimensões, que era uma consequência das teorias unificadas, chamadas supercordas, teorias de supercordas, que é um assunto que eu já tratei um pouquinho nos meus vídeos e eventualmente vou fazer um especial só sobre isso. Então, eu fui para o meu orientador com o problema já meio armado. Mas para isso, passei 6 meses, moçada, lendo artigo, trabalhando, fazendo conta, partindo, indo num caminho, mostrando que o caminho não dava, tentando outro caminho. Aí quando eu cheguei lá na sala do meu orientador, falando, olha só, John Taylor, eu tenho aqui esse trabalho, eu quero trabalhar em cosmologias em universos que tem mais de 4 dimensões, né? 3 espaciais, uma temporal. E o cara falou, beleza, vamos lá. E aí deu tudo certo, porque eu tinha paixão por aquilo, eu queria fazer aquilo, eu negociei com o meu orientador para fazer aquilo, então eu escrevi 4, 5 artigos durante o meu doutoramento e consegui um pós-doutorado nos Estados Unidos, que foi uma segunda fase da minha vida, que eu vou contar num outro dia. Mas essa jornada do garoto de Copacabana, jogador de vôlei, tocador de violão, tudo que eu fazia com muita paixão. E até hoje é a mesma coisa. Então essa coisa que tem que vir de dentro, entendeu? Essa emoção de querer saber, de querer conhecer
as coisas melhor, de querer fazer de você uma pessoa melhor. Como que você pode, através do seu trabalho, fazer uma diferença no mundo. Então não é só através da minha pesquisa, mas eu percebi que tinha esse outro caminho paralelo, que é através da divulgação científica, dividindo o meu conhecimento com as pessoas, a minha experiência de vida, a mentoria, né? O que você, como mentor de alunos, eu tive mentores fantásticos e hoje eu sou um mentor que tento também dar de volta para os meus alunos o que eu recebi dos meus mentores. Então, essa conexão com a curiosidade, com a vontade de querer saber e, ao mesmo tempo, ligada com essa paixão que leva você a trabalhar duro para chegar onde você quer chegar. Aquela coisa de subir a montanha mesmo, né? A montanha é íngreme, entendeu? Mas você vai passo a passo e você chega lá. E quando você chega na montanha, a missão não está cumprida, porque você olha em volta e você percebe que existem um monte de montanhas mais altas. Então você desce naquela montanha e começa a subir uma montanha mais alta ainda. E quando você chega na montanha mais alta que você vê por aí, basta olhar para o céu. E aí você tem todo um universo para explorar. E esse foi o caminho que eu escolhi na minha vida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa minha história. Eventualmente eu conto o que aconteceu nos últimos 30 anos, são os 30 anos que eu passei aqui nos Estados Unidos, né? E também essa minha carreira de corredor de corrida de obstáculos, tipo Spartan, ultramaratonista, e como que essas narrativas da dificuldade no trabalho e das corridas de obstáculos e as montanhas que a gente sobe correndo e tal, como tudo isso, na verdade, é uma coisa só. Né? É aquela coisa da coesão entre a matéria e o espírito e a vontade de querer sempre ser uma pessoa melhor, querer sempre se aprimorar como ser humano para poder criar uma obra que tenha significado para você e para as pessoas que estão em volta de você, que são vocês. Então é isso, pessoal. Então, olha, deem um like, amassando o professor Marcelo, inscrevam-se e a gente se vê daqui a pouco. Até mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.